Bem, nós estamos aqui com o Dr. Celso Grumatsky, urologista, que vai nos falar sobre um tema muito importante, principalmente por essa busca incansável das pessoas por um corpo perfeito. E entre as práticas nós temos o uso de anabolizantes. E eu gostaria de saber como os anabolizantes agem no organismo? Então, Margarete, você tem toda a razão. Tem havido realmente um uso indiscriminado de anabolizantes sem nenhuma orientação médica e muitas vezes sem qualquer supervisão médica. Alguns vendidos livremente, infelizmente, em nosso país, sem qualquer prescrição. Os anabolizantes são hormônios derivados da testosterona, ou a própria testosterona, ou algum dos seus metabólitos do organismo. No homem, a testosterona é fabricada basicamente nos testículos e espalhada pelo corpo em grande quantidade. Nas mulheres, uma quantidade muito menor é produzida por elas, numa glândula chamada glândula suprarrenal, que é em número par, são duas glândulazinhas que ficam em cima do rim, em quantidades muito menores. E, curiosamente, a testosterona é fabricada a partir do colesterol. Então, o colesterol não é aquele vilão que não serve para nada no corpo, só para entupir a artéria. O colesterol é a base que é usada para ser sintetizado o estrógeno da mulher, e o testículo tem um aparato, e a suprarrenal também, para transformar esse estrógeno em testosterona. Então, a testosterona é um hormônio de construção. Ele participa da construção de musculatura, da produção sanguínea, tem uma atividade intensa na atividade cerebral. Então, assim, é um hormônio muito importante. Mas ele é importante dentro da faixa normal que a gente espera dele. E quais são os principais efeitos colaterais do uso indiscriminado de anabolizantes no homem e na mulher? Os efeitos colaterais são basicamente decorrentes dos efeitos funcionais do hormônio, só que em doses totalmente inadequadas. Apesar do homem utilizando anabolizantes, ele vai ganhar massa muscular, ele vai ficar saradão, ele vai ganhar peso, ele vai ter alguns efeitos colaterais que são muito importantes. O primeiro deles é que pode haver um aumento na viscosidade do sangue. O sangue fica com um número muito elevado de glóbulos vermelhos, que seria o inverso da anemia. Nós chamamos isso de poliglobulia ou policitemia. E esse aumento de viscosidade faz o sangue circular de forma mais lenta. Essa circulação mais lenta aumenta de forma sensível o risco de infarto por entupimento das artérias coronárias e o risco de acidentes vasculares cerebrais, ou seja, o conhecido como derrame, que é o entupimento de vasos que vão para o cérebro. São consequências extremamente danosas e a gente tem que alertar o indivíduo que vai utilizar o andrógeno desses riscos, que, se não monitorizados por um médico, é um risco extremamente aumentado. Porque não tem ninguém controlando aquilo e vendo se pode parar ou não pode parar, tem que aumentar ou diminuir. A segunda questão muito importante é a questão da paternidade. O uso de andrógeno leva temporária ou definitivamente à infertilidade. Aliás, por curiosidade, as pílulas anticoncepcionais masculinas que estão em desenvolvimento, não existe ainda no mercado, todas são a base desses andrógenos. O que não se consegue é uma garantia da reversibilidade. Quanto mais tempo se usa continuamente, maior o risco da infertilidade. Homens que ainda não têm a sua prole constituída, o número de filhos desejado, precisa evitar ao máximo o uso de qualquer andrógeno, porque a fertilidade vai realmente para o espaço. Na mulher, a virilização é a grande questão. A mulher começa a crescer pelos no corpo, pode até desenvolver algum grau de barba, bigode, a voz fica bastante perceptivelmente alterada, uma voz mais grave,
e os genitais, principalmente o clítoris, sofre um desenvolvimento muitas vezes anômalo, tornando a genitália de alguma forma não desejada do ponto de vista estético. E nem sempre essas questões são totalmente reversíveis. Então ela pode ficar inclusive com a face masculinizada. Então é um risco, a gente precisa tomar cuidado com isso. Pode haver questões também ligadas na mulher, à fertilidade, se o uso for abusivo. E o grande problema é que nem sempre, quando o indivíduo resolve parar ou se arrepende de ter feito, a gente consegue voltar atrás e devolver a ele tudo como estava antes. Doutor, existe uma forma segura de se usar anabolizantes? Sim. Na verdade, existem formas seguras da utilização. A base da utilização de anabolizantes pressupõe que esteja faltando aquele determinado anabolizante no indivíduo. Então, a forma segura não é o uso do anabolizante para ganho de massa muscular e com fins estéticos. O uso do anabolizante é uma indicação médica para quando esse hormônio em particular está faltando no organismo e isso dá sintomas. Então, é muito semelhante, vamos fazer uma comparação com o hormônio da tireoide. O hormônio da tireoide, quando falta, a reposição dele é saudável. Muitas mulheres, principalmente alguns homens, utilizam o excesso do hormônio de tireoide para perder peso. E isso é altamente nocivo, altamente nocivo. O andrógeno é a mesma coisa. A superexposição, níveis acima do normal, causam os problemas que nós já comentamos. A reposição hormonal, que é colocar o hormônio dentro da faixa de normalidade em homens que tenham esse hormônio faltando, que é uma doença chamada DAEM, deficiência androgênica do envelhecimento masculino. Ao redor de 20% dos homens acima de 50 anos diminui a produção abaixo do normal, abaixo do desejável, e aí há uma indicação. Fora isso, não há indicação de reposição ou de hiperexposição para ganho de massa muscular. Leva a todas aquelas consequências que nós já comentamos antes. Doutor Celso, existem drogas que não são destinadas ao uso humano, que também são utilizadas para aumentar a potência física? A vaidade humana chega a um limite onde existem andrógenos cuja dose e potência não são adequados para uso humano. São drogas de uso veterinário, principalmente para equinos. Então, são usados na terapêutica de cavalos. Um deles se chama Winstron e é um andrógeno muito potente que muitos homens fisiculturistas ou que querem ganhar massa muscular de forma desproporcional utilizam aí com muito mais riscos do que até os próprios andrógenos projetados para ser usado em humanos. Então, aí nós já estamos escapando para uma coisa que não é nem de driblar a indicação do médico. É usar algo que não tem o mínimo sentido lógico. E as consequências são mais dramáticas? São mais dramáticas, com certeza. Com certeza. E quem é o usuário típico de anabolizantes sem orientação médica, doutor? A gente não recebe esse paciente no consultório até que ele ou se arrependa ou se complique. Então, nós temos uma amostra viciada. Eu acho que a gente acaba vendo um pouquinho só desses pacientes que nos procuram. A grande maioria não chegam a nós. Mas a impressão que a gente tem é de que o usuário comum de andrógeno não precisa ser aquele fortalhão que vira até uma caricatura. As academias estão oferecendo, através de profissionais inescrupulosos, vários tipos de anabolizantes, entre eles os andrógenos, para jovens que ganham um pouquinho mais de massa muscular. Então essa garotada que está por aí
nas academias, que acabam sendo expostos a um bombardeio de oferta e acabam consumindo, igual qualquer outra droga ilícita, onde o consumo muitas vezes se faz por excesso de oferta por parte de indivíduos que não têm escrúpulo nenhum. Expostos a um risco muitas vezes irreversível, né? Muitas vezes irreversível. E esse que é o grande problema, principalmente se a gente pegar adolescentes que vão para a academia, 15, 16, 17 anos, não tem exatamente a mínima noção de que isso possa causar danos futuros que não tem como resolver, e que são expostos e acabam usando porque está na moda, porque o amigo usa, porque ele não quer ficar para trás, quer ficar forte como o outro, e isso vira um grande problema, como outros na adolescência, na juventude, que é o consumo de drogas, consumo de álcool, que também tem sido absurdamente elevado na geração atual. São problemas que a gente tem não só médico, mas acho que é um problema social, educacional, cultural, familiar. Ele é multidisciplinar e a gente precisa de profissionais de todas as áreas trabalhando no sentido contrário de coibir esse tipo de coisa. E pessoas mais bem informadas para não caírem nessas armadilhas, né? É verdade, com certeza. A informação é parte do processo para coibir esse tipo de coisa. Exatamente. Então, eu gostaria das suas considerações finais, agradecê-lo e pedir também para que todos compartilhem essa entrevista, principalmente porque essa é uma realidade a qual todos nós estamos expostos. Então, por favor. Como consideração final, sendo eu um urologista, eu gostaria de deixar duas mensagens. Uma, que usuários de anabolizante, se desejam fazer, discuta com um médico, um endocrinologista, um clínico geral, um geriatra, um urologista, mas vá discutir antes de iniciar o uso indiscriminado, porque muitas vezes ele, sabendo do universo de riscos que ele está correndo, obviamente ele vai evitar de tomar essa atitude. E a segunda mensagem que eu gostaria de deixar: homens acima de 50 anos precisam fazer o exame preventivo prostático, que com isso nós estaríamos evitando o aparecimento de uma doença espalhada já sem cura, porque pegando no comecinho, gente, é curável. Obrigado, Margarete. Obrigada, Dr. Celso.